Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver nesse vídeo uma questão que caiu no Exame de Suficiência de 2024.2, que trata de sistema de acumulação por processo de produção, equivalente de produção, questão de número 38 da prova tipo 1, prova esta realizada pela FGV Conhecimento. Vamos lá. Uma indústria fabrica um determinado produto cuja produção passa por 2 departamentos até ser finalizada. Em junho de 24, foram extraídos os seguintes dados dos controles internos dessa indústria. Então, a produção passa primeiro por um departamento, terminando aqui, vai para o outro departamento. O saldo inicial de produtos em andamento nos departamentos, 0. Nesse período, em junho, nós iniciamos 100 mil unidades na produção do departamento 1 e finalizamos 80 mil unidades na produção do departamento 1. Isso significa que sobraram 20 mil unidades no estoque, que não foram concluídas no departamento 1 no mês de junho. Essas 80 mil unidades finalizadas em junho, elas são finalizadas no departamento 1 e elas são praticamente a matéria-prima para o departamento 2, que dá continuidade ao processo produtivo do que foi acabado no departamento 1. E no departamento 2 foram acabadas 40 mil unidades. Ou seja, 40 mil, as outras 40 mil ficaram no estoque final, num estágio de 10% de processamento. Assim como as 20 mil do departamento 1 que não foram concluídas, não foram finalizadas, elas estão num estágio de 60% de processamento. O custo do departamento 1 foi matéria-prima, referente a 100 quilos de matéria-prima, ou seja, 120 mil reais, com 100 quilos de matéria-prima. A mão de obra direta foi 140 mil reais, equivalente a 120 horas de mão de obra direta no departamento 1. No departamento 2, o custo, além do custo dessas 80 mil do departamento 1 que foram para o departamento 2, a gente tem a matéria-prima de 80 mil, que equivale a 40 quilos de matéria-prima utilizados na produção, a mão de obra direta de 100 mil, referente a 180 horas de mão de obra direta. Os custos indiretos de fabricação totalizaram 500 mil. Olha, custo de produção não é só mate e mod. Custo de produção é mate, mod e CIP. Esse custo ele é apropriado aos departamentos com base na quantidade de horas de mão de obra direta. Então, eu vou pegar 500 mil e vou distribuir aos departamentos com base nas horas da mão de obra direta, 120 para um e 180 para o 2. Como assim? Departamento 1, 120 horas. Departamento 2, 180 horas. Total de horas nos dois departamentos, 300 horas. E o custo que eu tenho que distribuir aos 500 mil, proporcional a essas horas. O que a gente vai fazer no departamento 1? 500 mil dividido por 300 horas vezes 120 horas. Isso vai dar 200 mil de CIP para o departamento 1. E no departamento 2, 500 mil de custo dividido por 300 horas, total de horas, vezes as 180 horas do departamento 2. Isso vai dar 300 mil de CIP para o departamento 2, com base no rateio definido pela empresa, que a base é a quantidade de horas de mão de obra direta. Isso aqui é definido pela empresa. Considerando-se exclusivamente os dados acima e levando-se em consideração o conceito de equivalente de produção, o custo unitário de produção da produção finalizada em junho foi de 2024. O que foi finalizado em junho? Apenas essas 40 mil unidades que vão ser finalizadas.
Esse 100 mil aqui do departamento 1, a gente começou e a gente terminou 80 mil. Esses 80 mil foram para o departamento 2, elas não estavam terminadas. Estavam terminadas pelo processo do departamento 1, mas não estavam de fato concluídas. Para concluir, ela tem que passar pelo departamento 2. E dessas 80 mil que vieram inacabadas, né, lá do 1, a gente acabou 40 mil. Então, eu tenho que saber o custo unitário da produção finalizada no departamento 2. Eu vou explicar aqui uma forma para vocês, bem didática, com desenho, como eu uso na graduação. Obviamente que numa prova de concurso você não vai fazer isso que eu estou fazendo. No final eu vou mostrar para você a forma mais simples para você resolver isso numa prova de concurso. Porém, a essência da equivalência de produção, do custeio por processo, de acumulação por processo, a gente tem que entender. E eu vou explicar a forma como eu ensino para os meus alunos esse tipo de situação. Aqui eu faço uma esteira que está dividida em percentuais de acabamento. Então, ela começa aqui no 0, e aqui eu botei o 10% e o 60%, até com cor diferente, que são os estágios de fabricação que tem no exercício, na questão. Mas eu também botei outros percentuais aqui, que é uma escala que eu faço de 0 a 100, para poder entender que isso aqui são processos. Então, se o produto vem até aqui, ele tem 10% de acabamento. Se ele vem até aqui, ele tem 50% de acabamento. Se ele vem até aqui, ele tem 75% de acabamento, né? E nós iniciamos no departamento 1, essa esteira do departamento 1, 100 mil unidades. E que custo? Mate, MOD de 140 e CIP rateado, né, 200 mil. Total, 460 mil. Esse é o custo de junho do departamento 1. Então, vamos lá. Iniciamos, então, 100 mil unidades. Essas 100 mil unidades a gente vai dividir em 20 e 80, porque eu vi lá na questão que 80 vão ser concluídas nessa fase do departamento 1 e 20 vão ficar sem ser concluídas. Então, eu separo e vou caminhando na esteira com as 80 e com as 20. O estágio de fabricação dessas 20 que vão ficar, não sei se vocês lembram, é 60% do departamento 1, né? Então, vai andando, e esse custo de todo esse processo é 460 mil. Olha, 460 mil é custo de quem? O que eu fiz no departamento 1 em junho? Bom, eu rodei, comecei 100 mil, mas eu rodei integralmente as 80 mil, de cabo a rabo, do início ao fim, as 80 mil andaram. E dessas 20 mil, eu não andei ela toda, tanto é que eu não acabei. Eu andei apenas 60% da esteira. Então, quem vai ganhar custos de junho do departamento 1? Vão ganhar custos as 80 mil, de fato, que eu comecei e terminei nesse mês de junho no departamento 1. E dessas 20 mil, apenas a 60% delas. 60% de 20 mil é 12 mil. Então, quem vai ganhar custos? Quem vai ganhar esses 460 mil de custos de junho do departamento 1? 80 mais de 12, que é 60% de 20 mil. 92. Então, 460 dividido por 92, R$ 5,00 é o custo do que nós processamos no departamento 1 no mês de junho. Ou seja, 60% de 20 mil e 100% de 80 mil. Esses 80 mil que a gente concluiu aqui no departamento 1 em junho, ao custo de R$ 5,00 e um custo total de 400 mil, ele é como se fosse a matéria-prima do departamento 2. Ele vai iniciar o processo aqui das 80 mil para poder rodar a esteira do departamento 2, tá? O custo do departamento 2, indicado pelo problema, é 80 mil de mate, 100 mil de MOD e 300 mil de CIP que a gente rateou.
dando um total de 480 mil. Porém, esses 400 mil aqui vão vir aqui junto com as 80 mil. É como se eu estivesse comprando essas 80 mil unidades do departamento 1, porque está no custo de 5. Esse custo é da empresa. Então, na verdade, o custo que vai vir do departamento para o departamento 2 do mês de junho é os 400 dessas 80 que ele recebeu como fase inicial da produção do departamento 2, mais o mate do departamento 2, mais a mod do departamento 2, mais os 300 mil do CIP rateado. Na verdade, o custo do processamento do departamento 2 em junho foi 880 mil. Mas 880 mil nós gastamos para fazer o que no departamento 2? Bom, ele disse que a gente começou as 80 mil e a gente terminou 40 mil. Então, as outras 40 ficaram na esteira num estágio de 10%, conforme está lá na tabelinha do departamento 2. Então, vamos seguir nessa esteira. Eu abri os 80 mil em duas partes, 40 e 40, porque eu sei que 40 a gente acabou, vai vir até aqui, os 40 mil, e outros 40 vão ficar aqui, ó, nos 10%, tá? A gente vai andar, vai andar, vai andar. Pronto, 40 mil nós acabamos, né? E esses 40 mil ficaram aqui no processo, no estágio de 10%. Então, quem vai ganhar os custos de 880 mil do departamento 2? Os 40 mil que de fato nós terminamos. Ora, esses 200 mil não entram porque já entrou tudo junto aqui, ó. Os 400 mil aqui entraram aqui, tá? Os 200 já estão aqui dentro. Vai entrar, vai ser, né? Esses 880 mil aqui é custo de quem? Das 40 mil iniciadas e acabadas nesse período, que eu já tinha 5, né? Mas agora vai ganhar mais, porque para eu acabar essas 40 eu tive que ter mais custo, mais material, mais gente trabalhando, mais tudo, né? E 10% do estoque final, dos 40 mil aqui. Ou seja, 40 mil, tá aqui, mais 10% de 40 mil. Esses 880, então, serão custos das 44 mil unidades, 40 acabadas e 4 mil, que é referente a 10% do que ficou no estoque do departamento 2. Então, a produção finalizada do mês de junho, que é os 40 mil, está a R$20. Esses 80 mil não foram finalizados em junho. Eles foram finalizados no departamento 1 e foram encaminhados para o departamento 2 como se fosse matéria-prima do departamento 2. A empresa não acabou esses 80 mil, mas ela acabou esses 40 mil. Foi o que de fato ela acabou. Gabriela, mas como fazer isso numa prova de concurso? Eu não vou desenhar essa esteira, não vou fazer isso tudo. Tem uma forma mais simplificada? Claro que tem, mas é interessante que você entenda esse andar da esteira, que a gente custeia o processo e não o produto em si. Você vê que aqui eu custeei 10% de 40 mil, porque eu andei 10% da esteira, eu processei 10% desse lote de 40 mil unidades aqui. Então, eu tenho que atribuir custos a 10% de 40 mil. Como é que a gente faz isso, então? Vamos lá. Nós vamos... primeiro, a gente teve que ratear, né? O rateio é muito simples de fazer, pegar os 500 mil e dividir proporcional à mão de obra. Então, deu 200 e 300, né? 200 para departamento 1, 200 mil, e 300 mil para o departamento 2. Custo do departamento 1 é 120 de mate, 140 de mod e os 200 rateados de CIP. Total, 460 para 80 mil unidades acabadas do departamento 1, mais 60% de 20 do departamento 1, que é o estoque final. A gente já fez isso, deu R$5, né? Então, 60% do estoque final foi feito no departamento 1 em junho.
No departamento 2, que ele já pega as 80 mil do departamento 1 ao custo de R$5, então ele já começa com 400 mil, né? 400 mil mais 80 mil mais 100 mil do MOD mais 300 mil do CIP rateado, vai dar um total de 880 mil. Para quem? Para 40 mil acabadas de fato e 10% do estágio que a gente fez das outras 40 mil. Então, 880 mil para 44 mil unidades vai dar R$20 ao custo da produção acabada. Na verdade, 20 mil é para 44 mil unidades, mas lógico, então é 40 acabada e 4 inacabada, que estão ao custo de 20 mil, de R$20. Resposta, letra B. Muito obrigada. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham compreendido. Se gostaram, deem um like lá. Podem fazer comentários. Na medida do possível, eu respondo os comentários. Até o próximo vídeo.